Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. A Assembleia Legislativa sempre soube exercer sua principal missão: estar ao lado dos gaúchos, ouvindo os cidadãos para construirmos juntos o Estado que queremos. Foi assim no passado, é assim hoje e vai ser assim sempre. Votando, fiscalizando, lutando por melhores condições de vida e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. A Unimed Porto Alegre acredita que você só está bem, mas bem mesmo, se cuidar da sua vida por completo. Por isso, ela tem planos sob medida. Tem o Unimax, o plano mais que completo. Tem também o Uniparte, para você fazer economia sem economizar proteção. E para seus funcionários tem o Unifácil, o jeito mais fácil da sua empresa ter Unimed. Porque a gente acredita que é preciso cuidar de você o tempo todo. Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Um financiamento é decisivo para ter uma casa, mas não para ter um lar. O crédito ajuda você a andar com o carro do ano, mas não compra a sua liberdade. Um cartão permite que você compre aquele relógio. Só não vai comprar mais tempo para você. Investimentos ajudam a conquistar uma posição, mas não garantem mais respeito. Com dinheiro você compra uma cama, mas os seus sonhos, isso é com você. Em 2014, dê valor a tudo que move a sua vida de verdade. Banrisul, evoluindo sempre com você. Panvel, você sempre bem. Olá, eu sou Fernanda Appel e você está na NET Cidade Porto Alegre, Canoas e Litoral Norte. Este é o Jornal do Consumidor desta semana, um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. E Ipiranga, quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Nesta edição, você vai conferir. Nova lei das estações rádio base da telefonia celular deve melhorar em muito os serviços das operadoras em Porto Alegre. Presidente da Porto Alegre Clínicas e vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo do Rio Grande do Sul, doutor Alexandre Diamante, alerta para os efeitos do excessivo calor na saúde da população. O Jornal do Consumidor desta semana está começando. Alexandre Appel foi conversar com o vereador Ayrton Ferronato, líder do governo na Câmara Municipal de Porto Alegre, a respeito da nova lei das estações rádio base da telefonia móvel em Porto Alegre. Às vésperas da Copa do Mundo, o vereador espera com a aprovação do regime de urgência do projeto de lei do Executivo que atualiza a legislação municipal das estações rádio base da telefonia móvel, que os serviços das operadoras em Porto Alegre melhorem em muito. Confira a entrevista. Estamos na Câmara Municipal de Porto Alegre para conversar com o vereador Ayrton Ferronato. Ele que é líder do governo na nossa Câmara Municipal. Nosso assunto, a nova legislação das ERBs, estações rádio base da telefonia móvel. Aliás, fazendo um parêntese, o senhor que vem liderando esse projeto de lei, apresentou esse projeto de lei, teve o apoio da Fiergs. Esta semana, muito interessante, por força do TAC firmado, as operadoras de telefonia, com o Ministério Público Estadual, o Federal e a própria CPI da Assembleia Legislativa, as operadoras tiveram que fazer um mutirão para atender os consumidores. Não foi ninguém nesse mutirão. E vejam que, segundo a CPI e alguns
Cavaleiros do Apocalipse, a telefonia móvel, é o caos nesse país. Mas não foi ninguém nesses mutirões aí das operadoras, abriram suas lojas, enfim, ninguém apareceu. Até porque o problema maior da telefonia móvel é o sinal. As pessoas não conseguem falar em função do sinal do celular. Eu tenho a expectativa, como a maioria das pessoas que está acompanhando esse processo, vereador Ferronato, que esse projeto de lei seja votado agora em regime de urgência em março, aqui na Câmara, aprovando o novo projeto de lei das herbes. O senhor tem essa expectativa também? Como é que está isso, vereador? Bom, primeiramente, é dizer da importância de estar conversando contigo, com nossos telespectadores, sobre um tema da maior relevância e, vamos dizer assim, muito nosso, do presente, do dia a dia da cidade de Porto Alegre e das cidades brasileiras no seu todo. Nós temos em Porto Alegre uma lei de herbes, que ela é de 2002. Lá se vão 12 anos. E em termos de tecnologia, eu tenho uma vida toda pregressa trabalhando na área muito da informação, de telecomunicações, também na área tributária, mas atuando nesse setor também. E 12 anos para a tecnologia, essencialmente da informação, é um tempo bastante largo. Portanto, é preciso dar uma aprimorada nessa legislação e trazer a viabilidade de instalação aqui de equipamentos mais modernos, até menos agressivos. O que nós temos então? Nós temos hoje propostas. Tivemos já uma proposta que apresentei, e aquela proposta que apresentei, tu sabe disso, eu era à época presidente da comissão da Copa. Foi um projeto que se encaminhou, elaborado com a participação de pessoas interessadas no tema e conhecedores do tema. A partir daí saiu um substitutivo. Pelo substitutivo só tinha praticamente um comando no substitutivo: a aceleração do processo de autorização da instalação só. Isto era bastante acanhado ou acanhado demais, portanto houve uma forte reação contra esse substitutivo também. Fui eu, quando me reelegi agora, em 2010, 12, primeira semana de 2013, segunda, eu estive no Executivo, dizendo que, na verdade, o projeto deveria ser elaborado no Executivo, porque ali nós teríamos uma redação mais formal e técnica, menos interferência política, e com isso se faria um projeto que teria um debate maior lá no Executivo. E o projeto agora está na Câmara. Foi feito pelo Executivo. Foi feito pelo Executivo, conforme até idealizado por mim. E acredito mais interessante, mais debatido, mais discutido e melhor, certamente melhor do que ser elaborado por mim. Portanto, agora ele está aqui, nós estamos em pauta, vamos dar uma celeridade no processo, vamos ver se até o final de março, como tu mesmo diz, a gente aprova. Não vamos dizer assim, porque precisa aprovar, mas até para nós demonstrarmos para o Brasil que temos condições de aprovar questões e projetos de interesse da nossa cidade, Porto Alegre. Você fala da Copa. É claro, porque a Copa, tu mesmo disse agora, nós na Copa, sem uma viabilidade de equipamentos melhores e mais modernos, vamos ter sérias dificuldades. Então, aprovaríamos o projeto agora que serve para a Copa, mas é um projeto para a cidade de Porto Alegre. Lá em 1975, 76, eu já era chefe de computador aqui em Porto Alegre, e eu conheço bem a história do processo. E nós vamos ver o G, o primeiro G, era aquele da voz, o segundo da voz e da mensagem. Agora nós temos no terceiro, que é a imagem. E tu disseste a questão, hoje nós vamos baixar uma imagem no 3G em Porto Alegre, em qualquer parte do Brasil hoje, é um processo extraordinariamente demorado. Portanto, nós precisamos melhorar as condições de informação aqui na cidade de Porto Alegre. Por isso o projeto do Executivo tem o nosso apoio e pode ter certeza, nós vamos aprovar o projeto com os debates e discussões que serão necessárias. Existe um projeto de lei já sancionado pela presidente Dilma de regulação desse processo de instalação de herb no Brasil inteiro. Ele é semelhante ao nosso
ele se sobrepõe ao nosso, ele se soma ao nosso? Como é que vai funcionar isso? Por volta de outubro do ano passado, final de setembro, outubro, parte de novembro, eu recebi aqui partes interessadas no processo. E o que foi a demanda naquela época? Que se esperasse, antes de dar encaminhamento de um projeto em Porto Alegre, que se esperasse um projeto que estaria em discussão lá no Congresso Nacional. E nós fizemos isso, aguardamos a aprovação do projeto em nível de país, para depois começar a conversar sobre o nosso. Na verdade, os balizamentos gerais do processo, em termos de Brasília, está aí. Agora aqui nós temos o quê? Nós temos que ver as nossas peculiaridades e tratar do tema assim, não fugindo daquilo que a lei federal determina. Por isso até ficou melhor de discutir hoje em termos de Porto Alegre, mais fácil inclusive, porque nós já temos um grande parâmetro nacional e que nenhuma cidade como óbvio, nenhuma cidade brasileira pode fugir daqueles parâmetros. Portanto, são adaptações da lei local obedecendo às diretrizes gerais que vêm da lei federal. Essa lei federal já está vigente ou não? Está vigente. Já. Desde quando, vereador? Ela foi aprovada no final de novembro, dezembro, tem 60 dias, já desde fevereiro, agora já está começando a vigir. Me diga uma coisa, vereador, tem gente que ainda está ensimesmada, angustiada, com questões assim, com informações erradas, de que as herbes fazem mal à saúde, contaminados por informações que foram amplamente colocadas, enfim, nos veículos de comunicação, desde a época desta primeira lei nossa aqui em Porto Alegre, que é considerada uma das mais restritivas do mundo. O senhor está convencido que essa nova lei não traz nenhum risco, essas herbes, para a saúde das pessoas, vereador? É claro que não, com as limitações que se coloca, não há nenhum perigo com relação a isso, em termos até de, vamos dizer assim, avanços. E vamos deixar de lado o tecnológico, avanços, que vamos dizer assim, nós conquistamos em termos de humanidade. Nós tínhamos e ainda temos a torre, né? Aquele grande equipamento que lá em cima se coloca aquela grande antena com que é a nossa herpes, né? Então, e aquela torre assustou muito por muito tempo. Verdade. Pelo tamanho, pela aparência e pelo que ela efetivamente expressa. Não há como compreender que se nós agora que estamos autorizando instalar mini herbes, estações do tamanho um pouco mais de uma caixa de fósforo, é mesmo? Que este equipamento possa superar o que vem daquela nossa torre, porque quanto vamos dizer assim, existem estudos, discussões de todos os lados, mas uma das questões que não há nenhuma dúvida, nenhum debate é a seguinte: quanto mais longe é a torre e a herbe está instalada ali, maior é a potência que ela precisa ter. Portanto, se nós temos mini estações colocadas em prédios, em postes, em diversos equipamentos que você tem aqui, até nas praças, nós temos avanços e com uma segurança maior vamos dizer assim, de um controle mais rigoroso, mais moderno, mais atual, coisas de hoje, recente, com relação à tecnologia. Não é possível nós compreendermos que uma tecnologia de hoje cause mais dificuldades, danos à saúde de uma tecnologia de 15 anos atrás. Evidente. Por isso que eu acredito que é possível, sim, aprovar a lei com os rigores e as regras que temos, né? Com vamos dizer assim, as precauções que todos nós estamos envolvidos em ter e aprovar essa lei. Vereador, vamos imaginar essa lei aprovada. Eu sou otimista. O senhor vai conseguir a aprovação.
O sinal do celular em Porto Alegre vai melhorar, as operadoras vão instalar, já há um comprometimento delas com o senhor, nos contatos que o senhor tem, elas vão instalar essas herbzinhas, vai ser criada uma rede melhor para a comunicação entre nós todos? Esta é a proposta e o comprometimento das empresas. Elas têm esse comprometimento? Elas insistentemente conversam, dizem, argumentam que, na verdade, o que dificulta o processo todo é a restrição de lei que em Porto Alegre, vamos dizer assim, espaça muito uma da outra. Portanto, em havendo uma lei mais que viabiliza melhores espaços de instalação da herb, ela também ela tem que fazer a sua parte necessariamente. Portanto, nós temos que ser otimistas, não podemos acreditar que vai ficar igual. Acho que os avanços vão vir. E outra questão também, que agora sim é necessário também dizer, a questão era de um lado restrições da lei e de um outro lado nós tínhamos, e não vamos criticar, eu acho que é positivo, foi um momento interessante para Porto Alegre também. De um lado a lei e de outro lado, vamos dizer assim, a burocracia instalada no sentido de exigências de demorar 6, 7, 8, 10 meses, um ano para aprovar o pedido de uma instalação. Então nós precisamos ter uma lei que viabilize melhorias, mas também uma celeridade no processo interno da prefeitura, no sentido de que sejam instalados com mais rapidez esses equipamentos para Porto Alegre, com os cuidados que merecem, claro. Mas a lei tem esses dois grandes fatores. De um lado, a viabilidade de instalação de microantena, de microherbes e de equipamentos, e de outro lado, a celeridade no processo de autorização para a instalação desses equipamentos. Isso é uma coisa importante que o vereador coloque, porque nós sabemos, por exemplo, aqui nessa construção do edifício garagem do shopping Praia de Belas, na Avenida Praia de Belas, uma herb de uma das operadoras ficou um pouco baixa, esse estacionamento cobriu, digamos, a propagação do sinal, e ruas perto ali perderam completamente a capacidade de operar com 3G. Aí, falando com o diretor desta operadora, ele disse, mas por que vocês não levantam a antena? Nós temos que pedir autorização para a SMOV, nós temos que pedir para a SMAN, isso demora um ano e meio, quer dizer, as pessoas sem sinal por causa da burocracia do poder público do executivo. Isso aí vai ser resolvido, vereador? No projeto executivo tem determinação de prazos, vamos dizer assim, para acelerar. É mesmo? Prazos? Prazos, em torno de 60 dias, 90 dias, para te acelerar o processo de autorização de instalação. Então tem sim. Olha, eu fico muito feliz, estou muito contente. Eu vou devolver o vereador Airton Ferronato, saio de uma reunião importante, tratando de um tema delicado, a CPI da Prosempa. Nós temos aí, inclusive, votando hoje, discutindo o processo de em que tempo mais nós vamos ter para tratar do tema, porque, na verdade, nós não pretendemos demorar 3 meses mais, mas também tem que ter um prazo relativo aí para nós concluir os projetos. Bom, concluiu a CPI. E antes de concluir a CPI, nós temos 24 pessoas para ouvir e depois nós temos que dar um prazo para o relator escrever o seu relatório. Então, hoje nós estamos discutindo isso e ver quem nós vamos chamar e em que ordem. Quem é o relator? O relator é o vereador Nereu Dávila e o presidente é o vereador Mauro Pinheiro. Muito bem. Vereador Airton Ferronato, olha, lhe desejo sucesso. Esse negócio de celular me incomoda sobremaneira. Celular é um rádio, o sinal sofre interferência de equipamentos, de prédios, né, de morros, né, é um rádio. Né? A moda agora são emissoras de rádio usarem nos repórteres celulares, dependendo de onde o repórter está, corta, e o apresentador do estúdio mete o pau nas operadoras. O negócio é meter o pau nas operadoras quando não sabe que o problema é das estações rádio base da Zero. Vamos resolver o problema, não é isso, vereador? Vamos fazer um esforço concentrado aqui na Câmara para trazer para Porto Alegre uma lei moderna que preserve os cuidados que precisamos ter e que venha a viabilizar a instalação do 4G com todo o potencial que ele tem e com isso melhorar significativamente o processo de informação e comunicação aqui em Porto Alegre. E a Copa do Mundo, bem, o senhor não teme movimentos sociais quebra-quebra na época da Copa? Eu acredito que movimentos vão existir. E acredito que... Eu estou sendo bondoso, movimentos sociais. Movimentos de esculhambação. Movimentos de depredadores, enfim. Eu estava agora, na semana passada, lamentavelmente, num
velório de um amigo meu, menino de 50 anos, moço, no interior do município de Arvorezinha, minha terra ali que eu me criei, interior do município de Arvorezinha, vejam. E lá no interior, gente do interior dizia, isto vai dar-lhe um rebuliço na Copa. Então vê que nós estamos tratando desse tema, preocupados com esse tema aqui na capital dos gaúchos, no país inteiro e também nesses rincões do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Portanto, existe essa possibilidade, sim, de movimentos para, e no bom sentido, movimentos, né, para tentar aproveitar o momento. E movimentos que terão muitas esculhambações, sim, porque dentro de movimento existem baderneiros de toda ordem. É uma pena. E seu vereador Airton Ferronato, eu me orgulho muito da capacidade intelectual, da trabalho. Você é um político que nos orgulha aqui na nossa capital. Fico muito feliz. Qualifica a Câmara dos Vereadores. Um abraço bem carinhoso para o senhor, que seja um ano de 2014 muito bom. E contamos com o senhor, o seu esforço para aprovar essa nova lei das ervas. Como líder de governo, nós estamos aí trabalhando no tema. Antes de ser líder de governo, como presidente da Comissão da Copa, também trabalhava no tema. Depois saí da Comissão da Copa e continuei observando esse processo. Portanto, estamos inseridos nele, porque acreditamos na possibilidade, nas melhorias de condições que vão acontecer a partir da aprovação de projetos modernos para a cidade. Muito bem. Direto da Câmara Municipal de Porto Alegre, o vereador Airton Ferronato, líder do governo na Câmara, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Dica do Jornal do Consumidor. O Bourbon Shopping Valig tem uma nova atração totalmente inédita na cidade, que vai provocar fortes emoções e muita diversão. É a nova sala de cinema IMAX, uma sala de cinema como nunca se viu aqui no estado. A sua arquitetura diferenciada e a tecnologia IMAX proporcionam uma experiência única e impactante. Agora sim, você vai se sentir dentro do filme. É diversão garantida para toda a família. Reúna a turma, consulte a programação e divirta-se no novo cinema IMAX, no 4º piso do Bourbon Shopping Valig, na Assis Brasil 2611. E o Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta, entrevista alerta para os perigos das práticas esportivas e do trabalho em geral para quem está submetido às altíssimas temperaturas como as que estamos experimentando em Porto Alegre nos últimos dias. Não saia daí, nós já voltamos. Com os móveis planejados Manlec, todos os ambientes da sua casa vão ficar na medida certa. Venha conversar com nossa equipe e monte o seu projeto conforme a sua vontade. Você pode pagar em até 36 vezes no carnê, em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou ainda em até 60 vezes no Construcard. Ligue e agende uma visita sem compromisso. Móveis planejados Manlec, soluções para todos os ambientes da sua casa. Madre, cancela. Tenha fé, meu filho. Milagre. Não, foi com o Connect Car. Você não fica na fila do pedágio, nem do shopping. Você pode até abastecer sem dinheiro. Daí você vai juntando os quilômetros de vantagem, pode trocar até por passagem de avião. Tenha fé, meu filho. Agora foi milagre. Não, foi o turbo que eu pus aqui na Poderosa, viu? Quer o Connect Car? O tag completo? Pergunta lá no Posto Ipiranga. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. A Assembleia Legislativa sempre soube exercer sua principal missão: estar ao lado dos gaúchos, ouvindo os cidadãos para construirmos juntos o Estado que queremos. Foi assim no passado, é assim hoje e vai ser assim sempre. Votando, fiscalizando, lutando por melhores condições de vida e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates.
bom financiamento é decisivo para ter uma casa, mas não para ter um lar. O crédito ajuda você a andar com o carro do ano, mas não compra a sua liberdade. Um cartão permite que você compre aquele relógio. Só não vai comprar mais tempo para você. Investimentos ajudam a conquistar uma posição, mas não garantem mais respeito. Com dinheiro, você compra uma cama. Mas os seus sonhos, isso é com você. Em 2014, dê valor a tudo que move a sua vida de verdade. Banrisul, evoluindo sempre com você. Sulpetro, sempre ao lado da revenda e do consumidor gaúcho. Já estão abertas as inscrições para a segunda edição do MBA em Gestão do Varejo de Combustíveis. A capacitação, iniciativa da Sulpetro e Unicinos, acontece em Porto Alegre, com aulas a cada 15 dias, nas noites de sexta e aos sábados pela manhã. Associados do sindicato têm descontos de 30% no valor do curso. Mais informações e reservas pelo site unicinos.br. De volta o Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo Lava Louças. Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. A Gimo Química Industrial Limitada está completando 58 anos. Iniciou as suas atividades em Porto Alegre no dia 21 de janeiro de 1956, tendo como fundadores o empreendedor e idealista casal Júlio e Eda Morandi, cujas iniciais formam a marca Gimo. 25 anos mais tarde, com a linha de produtos expandida e diversificada, transferiu-se para o Distrito Industrial de Cachoeirinha. Hoje, a empresa é dirigida por Luiz e Júlio Morandi, segunda geração, com o apoio destacado da terceira geração, André e Felipe Morandi. Atualmente, a Gimo tem presença marcante no mercado brasileiro e nos países do Mercosul. Nestes 58 anos, conquistou o respeito e solidificou o conceito de qualidade comprovada. E seus produtos destinados à indústria madeireira, metalúrgica, automotiva e doméstica. A Gimo é o orgulho do Rio Grande do Sul e nunca teve nenhum de seus produtos reclamados nos órgãos de defesa do consumidor. Parabéns à direção da Gimo e seus colaboradores pelos 58 anos e pela excelência de seus produtos, sem os quais nós, consumidores, não conseguiríamos mais viver. Estes meses de janeiro e fevereiro estão submetendo os gaúchos, especialmente os porto-alegrenses, a temperaturas elevadíssimas. Não é raro ver-se, em vários locais da capital, os termômetros marcando 40 ou mais graus. No rigoroso inverno do Rio Grande do Sul, as doenças respiratórias lideram os atendimentos e internações nas redes de saúde do nosso estado. E neste verão, e esta temperatura insuportavelmente alta, que efeito tem sobre o organismo humano? Alexandre Appel foi ouvir a opinião de um especialista, o presidente da Porto Alegre Clínicas e vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo do Rio Grande do Sul, doutor Alexandre Diamante. Acompanhe a entrevista. Estamos na Porto Alegre Clínicas, uma das mais importantes operadoras de saúde suplementar do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, sendo recebidos pelo doutor Alexandre Diamante, diretor-presidente da Porto Alegre Clínicas. Aliás, eu quero lhe cumprimentar, doutor Diamante, pelos 30 anos da Porto Alegre Clínicas. 30 anos dedicados à vida. Tem uma agenda bonita que eu acabei de ganhar. A revista Saúde Magazine eu já tinha recebido. A foto do bolo na capa, muito bonito. Artigos excelentes. Excelentes.
Se o senhor voltasse atrás nesses 30 anos, teria feito tudo igual ou teria feito alguma coisa diferente? Não, eu teria feito uma coisa. Eu teria contratado o Alexandre Appel, em primeiro lugar, boa noite, que me procurou quando veio do Rio de Janeiro. Nós botamos um anúncio no jornal para ser nosso gerente comercial. Isso há muitos anos atrás, né? Tá lembrado disso, Estou lembrado. Tu desembarcaste do Rio com 2 filhas e me procurou, me pedindo um salário que na época nós não poderíamos pagar. E tu acabou indo para o Hospital de Clínicas. Me ligaste depois e foste para o Hospital de Clínicas. E depois eu te encontrei já como secretário substituto do trabalho. Eu acho que era do Edir Oliveira. Do Iradir Pietroski. Que hoje é conselheiro. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E aí a nossa amizade é isso. O que eu faria diferente era faria um esforço para cobrir a proposta do Hospital de Clínicas. Hoje você serias meu sócio. O senhor já estaria repousando e eu assumindo a empresa toda. Vê como é a vida, telespectador. Mas realmente, 30 anos, a pergunta do Alexandre, o que eu faria de diferente? Eu não sei o que eu faria de diferente. Faria tudo igual ou modificaria alguma coisa? Na verdade, porque a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Não faria tudo igual, não vou ser demagogo, evidentemente. A gente errou muito, né? Se confia em pessoas, enfim. Mas eu faria talvez 85% igual. Que bom. Você é vice-presidente da Abrange, Associação Brasileira de Medicina de Grupo aqui do Rio Grande do Sul. E nacional, eu sou secretário-geral da entidade nacional. Nacional. Fecharam bem as operadoras? Graças ao doutor Santelena, que trabalhou para mim lá e me indicou. É verdade. Não, mas a sua reconhecida capacidade, doutor Diamante. Vocês fecharam bem o ano de 2013. O doutor Santelena me disse que o que aumentou, né? Eu assisti. O programa, o Dr. Santelena, diretor-presidente do Centro Clínico Gaúcho, é um dos meus grandes amigos e eu mando um abraço para ele. Eu assisto as entrevistas dele, nós temos um trato, ele assiste as minhas. E, na verdade, essa área de saúde está mais difícil. O Alexandre Appel talvez seja o jornalista que mais entenda de planos de saúde, é o nosso apresentador oficial. Nós terminamos o ano bem e com uma tendência muito forte de melhorar. O que está acontecendo, Alexandre Appel, na verdade é a expulsão, a saída, a corrida das pessoas mais velhas dos planos de saúde. Tudo isso causado pelo governo. Existe uma cientista política chamada Lígia Bahia, que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, que ela diz que quem vende planos de saúde a R$100 é picareta. Então, tu vê, Alexandre Appel, durante 30 anos da nossa empresa, eu aprendi a democratizar o acesso à saúde. Nós vendíamos planos de saúde a R$40, a R$35 e não faz muito tempo. Só que, apesar da dona Lígia Bahia, nós atendimos pessoas humildes, carentes, dando tratamento e ainda ganhando algum dinheiro. O que aconteceu nesses últimos anos? A judicialização da saúde, onde qualquer demanda vai para a justiça, tendo direito ou não tendo direito. Quero uma prótese de R$300 mil, porque o médico diz que é a boa. Não sabe o cliente que, às vezes, alguns médicos têm outros interesses nisso. Remédios caros. Isso tudo fez com que os planos de saúde crescessem nesse ano em torno de 3%, a Porto Alegre Clínicas cresceu 12% este ano. Excelente crescimento. Excelente crescimento pela situação. Tivemos uma época que nós crescemos quase 20% quando nós éramos bem menores. E o que acontece é o seguinte, os preços subiram, nós hoje somos uma das poucas empresas que estamos na contramão e aceitando planos individuais, só que acontece o seguinte, a procura de pessoas acima de 59 anos é alta, e, infelizmente, o preço beira lá, sei eu, R$300, R$400, é impossível. É caro? Eu acho muito caro, mas perto do que temos que dar é barato. Olha a situação que está acontecendo. É caro para quem paga, mas num plano individual de criança, eu acho, Diego, uns R$70? R$61. R$61. Então, para uma criança de 0 a 18 anos é R$61. Para um idoso beira R$300. E o idoso está sendo expulso do plano de saúde, porque às vezes é um casal e tem remédio, pode fazer. Começa em R$1.000, salário mínimo. Hoje é R$724, é muito difícil. A saída é justamente os planos empresariais,
onde o reajuste é negociado entre a operadora e esta empresa, né? É uma maneira, por isso tem... A maioria das operadoras não comercializa mais o plano individual, o plano familiar, né? É engessado. É completamente engessado. É engessado. Complicado isso, né? Complicado e, pelo que eu tenho visto, muita gente nesses coletivos por adesões, principalmente de sindicatos, Isso. Alexandre Appel, as operadoras estão pedindo reajustes de 20%, 30%, 40%, que é legítimo, porque os preços estão engessados, e estas pessoas vão ser mandadas para o SUS, porque não tem saída. Um plano hoje, coletivo por adesão, que o idoso pagava R$200, tem operadora pedindo 400, 500. Como é que ele vai pagar? E é legítimo, ou seja, dá para fazer isso. Não é, talvez, do ponto de vista quem paga 200 e para 400. Mas o telespectador tem que saber o que está acontecendo. Este ano, 87 novos procedimentos. É muita coisa, foram né? adicionados. Esse rol novo. Eu vi, estou falando, o meu amigo Francisco Antônio Santelena falou. Então, daqui a pouco é o seguinte, hoje uma pessoa tem uma doença, vai para o hospital e faz o tratamento no hospital. Agora, existem tratamentos para fazer em casa, que é muito mais caro e nem sempre significa que essa pessoa tenha disciplina de tomar. Sim, claro, depende porque vomia, de cuidador, depende de... Então, é assim que funciona. Os planos têm cada vez mais compromissos, mais obrigações, está bem entendido isso pela população, e infelizmente a tendência é de um aumento dos valores. Lamentável. Doutor Diamante, nós temos aqui no Rio Grande do Sul um inverno rigoroso. Muito rigoroso. E nós sabemos que vocês, que têm pronto atendimento, como aqui embaixo, na Porto Alegre Clínica... 24 horas de 24 sol a sol. horas, Vocês têm uma demanda de serviços muito grande na época de inverno. Doenças respiratórias, doenças infecciosas de toda sorte. Os hospitais lotados, eu trabalhei dentro de hospital, no hospital de clínicas, enfim. É um negócio complicadíssimo. Mas nós estamos vivendo este ano no Rio Grande do Sul uma onda de calor insuperável. São recordes históricos de calor. 40 graus à sombra, 44, 48 no sol. É um clima horrível. Que todos nós sentimos. Esse tipo de clima, que tipo de problema de saúde pode acarretar nas pessoas? O senhor que atende medicina do trabalho, será que os funcionários estão indo trabalhar? Bom, nós estamos em greve de ônibus, mas será que estão indo trabalhar? Será que estão rendendo? As pessoas idosas, como é que passam com um calor desse? O que acontece com o ser humano? Eu estou apavorado com o nosso clima. Não só tu, Alexandre. O que acontece, explicar para o telespectador, é muito simples. Com a temperatura nesta situação, 34, 35, temos ainda a umidade do ar, que também está essa sensação ruim, e isso tem a ver no trabalhador com a idade. Por exemplo, um jovem de 18 anos tem chance de sofrer menos com calor do que alguém de 60. Um obeso sofre mais com calor do que um magro. Muito bem. Então, esse tipo de consideração, na verdade, faz com que as pessoas, qualquer dos 18 aos 60, percam fundamentalmente o poder de concentração. Tu começa a trabalhar e tu não aguenta, tu só fala no calor, no calor. Então, a tua produtividade cai, o teu poder de concentração diminui e, com isso, tu fica muito mais suscetível a acidentes do trabalho. Principalmente, eu não estou falando de quem trabalha num escritório, eu estou falando do operário que está na obra, que está trabalhando no basquete. Então, o que nós podemos fazer para isso? A pessoa tem como reagir de duas maneiras. A transpiração, que todos nós conhecemos, o que é a transpiração? É o suor que nós vamos, porque nós estamos expostos ao calor, que pode ser o sol, o próprio sol, ou através de uma fonte quente. Tem gente que trabalha em siderúrgica, tem gente que trabalha normalmente... Dirigindo um ônibus com aquele motor do lado? Nós estamos com um ônibus sem ar-condicionado, no sol o dia todo, a temperatura chega a 50 graus. Então, o que acontece? A perda de concentração, nem vou falar na chance de acidente, de bater o ônibus,
mas faz com que a pessoa comece a suar, o suor, e também a perder o calor pela pele. A circulação sanguínea da pessoa aumenta pela pele e nós perdemos calor pela pele. Por isso que não é legal a pessoa estar com roupas de manga comprida, calças. Por isso que a brigada tolerou botar a bermuda, porque a pessoa perde calor pela bermuda. Mas uma coisa é perder o calor, a temperatura vai subindo, a nossa temperatura ideal é até 37 graus, 36,5, daqui a pouco nós estamos com uma insolação. E o que é insolação? Isso é muito comum nas corridas, quando a pessoa corre uma maratona ou qualquer, 5 quilômetros é mais difícil. Então, o calor do corpo vai subindo e a pessoa começa a ter confusão mental, que pode acontecer também, além de cãibras, pelo fato do calor, cãibras, desmaios. Então, no caso de insolação, principalmente para trabalhadores que estão ao ar livre nesse calor, os colegas têm que ter uma brigada de primeiros socorros, tem que ter muito cuidado. Como é que se previne isso? Eu estava conversando antes, nós temos que prestar o nosso depoimento e a nossa gratidão para o senhor Carrier, que foi a primeira pessoa que propôs e inventou o que nós chamamos de ar-condicionado. Ele nos Estados Unidos era um engenheiro, foi chamado e ele projetou ambientes ventilados nessa área de siderúrgica, de calor, tudo. Então, o que nós temos que fazer para prevenir? Fundamentalmente, hidratação, muita água. Beber água. Água. O ideal, sais, não, água, beber água. Então, de 15 em 15 minutos, água para repor o que está perdendo e para refrescar. Sair do sol e ir para uma sombra debaixo de uma árvore, dar uma descansada, por isso que diminui também a produtividade. A produtividade cai muito. Tá. E tentar um ar fresco, alguma coisa, para a temperatura do corpo baixar, tu te sente melhor e volta à atividade. E por último, assim, nesse nosso diálogo, a adaptação ao calor. Quando nós vamos para um outro continente, ou vamos no inverno para a Bahia, que está um calor, em julho, nós levamos 2, 3 dias para nos acomodar. Então, de uma maneira ou outra, Alexandre Appel, a maioria das pessoas, não é esse calor infernal senegalês, que no Senegal, em Dakar, dizem que é brasileiresco o calor senegalesco que nós sentimos. Então, tentar se adaptar dessa maneira, trabalhando de short, tomando água, indo para uma sombra. Mas o resumo é o seguinte, diminuir a capacidade. E quando eu era muito jovem, o único lugar que tinha ar-condicionado, ao menos em Porto Alegre, que eu era jovem, eram os bancos. Verdade. Eu passeava na rua da praia e entrava naqueles bancos. E alguém me dizia, eles fazem isso não por ser bonzinhos, para o funcionário poder trabalhar melhor. Então hoje nós estamos aqui num clima maravilhoso, estou com 30 mil BTUs nessa sala e nós estamos bem. Mas o trabalhador em si, no ônibus, na repartição, nas delegacias, que às vezes a gente frequenta uma delegacia, é um ventiladorzinho e a pessoa tem que tomar água e sair. Esta é a moral. Por isso, e para encerrar esse assunto, Alexandre, os países nórdicos, os países frios, existem teorias que a pessoa trabalha mais porque é muito frio. No frio. Então, os países de maior desenvolvimento são os países frios, onde tem maior desenvolvimento social. Noruega, Suécia, os países... Os indicadores de desenvolvimento humano isso que eu são muito mais elevados. São muito mais elevados. Porque aqui é o seguinte, o pessoal brinca normalmente com o nordestino, que ele dorme na rua, come um coco ali, não tem porquê, não precisa de uma casa, não precisa que a natureza tome o banho de mar dele. Então, também com um pouco preconceito em cima disso. Mas os indicadores de desenvolvimento humano, os países frios estão em primeiro lugar. Quem me conhece sabe que eu tenho horror desses campeonatos de futebol regionais. Tenho pavor. Até porque em 1967, eu me lembro, surgiu o torneio Roberto Gomes Pedrosa, Grêmio Internacional, passaram a disputar competições nacionais. Eu ia no Olímpico torcer pelo Inter sem briga. Eu ia no Olímpico também assistir jogos do Inter Internacional sem briga. É uma coisa impressionante. Então, desde lá que eu entendi
que os grandes rivais de Grêmio e Inter não são o Grêmio e Inter. Os rivais são os outros clubes do Brasil inteiro. E hoje, felizmente, nossos clubes disputam torneios internacionais. O Internacional, campeão do mundo, como o Grêmio, Libertadores, etc. Mas teimam em fazer esses campeonatos regionais, doutor Alexandre Diamante, que para mim são deprimentes. Eu lhe confesso que não assisto, tem o pay-per-view e não assisto. Agora, eu fico pensando o seguinte, com este calor de 40 e tantos graus, como é que joga futebol, doutor Alexandre Diamante? Pelo amor de Deus, me explique isso. Eu vou só te dizer isso. Essa semana, uma rádio me procurou sobre esse assunto, a gente trabalha em medicina do trabalho, obrigar jogadores que são, aí voltando ao que eu falei, bom estado físico, bem preparados, mas no sol das 16 horas, e me chama a atenção que a DRT, que é tão justa, tão correta, fez com que esse grupo, para ser televisionado, pudesse jogar às 17 horas. O Internacional, no domingo que passou, jogou às 7h30 e teve 2 paradas técnicas por tempo. Na verdade, não é humano, não é factível, há risco sim de ocorrerem a insolação que eu falei no início e até desidratação e problemas. Pode levar à morte. Pode levar à morte. Infelizmente, sim. Mesmo sendo atletas bem preparados, mas é uma situação, no Passo da Areia, o Grêmio jogou um outro dia ali, 60 graus, queimaduras na sola dos pés. O que salva é que são jovens, 20 anos, o Grêmio e o Inter jogando com sub-23, são jovens, mas na verdade é o seguinte, o bom senso, que existe o bom senso dos clubes, não deve ser permitido antes das 7. Por que às 7? Porque já baixou o sol e há uma tendência, pode ter uma chuva, pode ter alguma coisa, e a temperatura seria menos de 30 graus. Para ter uma ideia, o nosso telespectador, esses dias um avião de uma companhia não decolou. Pois é, me conte isso. Um avião da Copa Airlines... Isso. Era o voo das 11h30 que fazia Porto Alegre, Panamá, não decolou. Não decolou, levou, os passageiros desembarcaram, eles hospedaram em hotel, quer dizer, foi uma coisa, não foi por economia, foi uma coisa séria. O que eu li, os técnicos, e acreditei, é o seguinte, com tanto calor, que os jogadores também não devem jogar, dilata motor, e tem que ir com menos combustível e a pista teria que ser maior. Então, para evitar um risco de acidente... Pagaram um hotel, pagaram tudo e marcaram para 00:30 o voo, por segurança. Os técnicos dizem que é viável, que já aconteceu isso e teve que fazer 2 paradas, uma na Bolívia, para botar mais combustível. Mas provavelmente o avião devia estar lotado, período de férias, com muito combustível. Eles optaram por transferir em 12 horas. Até os voos têm que ter segurança, Alexandre Apio. Achei, claro que foi desagradável. Hoje, no outro dia, a empresa deu um comunicado, ninguém perdeu as conexões, enfim, deu um contratempo de 12 horas, mas eu acho que foi... Em vez de chegarem lá às 10 da noite, chegaram às 6 da manhã. Eu achei que... Mas preservou a segurança das pessoas. E dentro dessa loucura, que também no Campeonato Gaúcho, desde jogarem rojões e outras coisas... Isso é que coisa horrível aqui, ameaçaram também um avião da American Airlines de uma bomba, né? Que também tem que fazer Que mundo em turbulência, né? O mundo em turbulência, as pessoas não respeitam mais ninguém. Ninguém respeita ninguém. E a falta de respeito que vai de greves de serviços essenciais, a falta de respeito de profissionais que tem que nos atender, porque são pagos para isso, qualquer categoria, médico, engenheiro, recepcionista, funcionário público, mas, voltando ao início, o calor excessivo gera irritabilidade e às vezes tu acaba jogando as patas em quem não merece. Não merece. Quem é hipertenso, o calor é bom ou é ruim? Não, o hipertenso, por definição, tem que tomar medicamento. No calor, como há uma dilatação dos vasos, a tendência é a hipertensão diminuir. Mas o hipertenso tem que procurar o seu médico. Hoje o acesso à medicina está mais fácil. Aqui na Porto Alegre Clínicas também temos consulta 24 horas, não tem nenhum problema. E quem for hipertenso tem que tomar a sua medicação. No calor, a tendência é
a pressão ficar mais normal, digamos assim. Só que a hipertensão não tem uma relação muito grande nem com calor, tem relação com outras coisas, tem um percentual genético, tem um percentual de obesidade, um percentual de sedentarismo, pessoas que fumam, são várias causas. O calor, digamos, quem é hipertenso vai demorar um pouco mais para ter um AVC ou ter alguma coisa, que o grande número desses problemas, como tu sabe, é no inverno, né? O senhor foi procurado pela EGR para prestar serviço de atendimento nas estradas, socorro com as ambulâncias? Não, a EGR é a Estrada Gaúcha, né? Pelo que eu vi, está liberado, não tem nada, né? O trânsito, esse tipo de... Não fomos, objetivamente não fomos. Pois é, deviam procurar a Abrange. Alguém me disse que estariam procurando a Abrange para tentar ver se as operadoras não disponibilizariam uma ambulância. É uma coisa perigosa nessas estradas aí. Que estão sem nada, né? Estão sem. É impossível. Quer dizer, eu moro em Águas Claras, na RS 040. Se acontecer algum acidente, só existe uma do SAMU em Viamão. Uma ambulância, até chegar na RS 40. Quer dizer... O Odilon Sanches, que era um parceiro da Concepa, foi promovido, tá trabalhando lá em Goiás, Belo Horizonte, naquela região, Goiás, Minas, porque promovido lá pela Concepa. Eu realmente, a EGR não nos procurou, nem a Abrange, nem ninguém, então... Pois é, que vocês têm unidades móveis, né? Eu fico tão preocupado com essa época, agora as pessoas lotam as estradas, é uma coisa terrível, né? Quem volta da Freeway, tu faz bem, Apple, tu não é muito fã de praia, tu eventualmente vai num evento e volta no mesmo dia, mas os fins de semana... Tem sido terríveis, né? Terríveis porque do meio-dia de domingo, nem segunda-feira, eu estava ouvindo até 10 da manhã de segunda-feira, estava o caos total. É o caos total. E não é nada feito, não é a criticar, mas as obras, a prefeitura, através dos seus órgãos, não ajuda, não consegue enxergar, e o Estado também não está preocupado. É difícil. Doutor Alexandre, obrigado pela agenda bonita. 30 anos dedicados à vida, é verdade, que espetáculo, né? E tu foste muito importante durante muitos anos no programa Consumidor RS, acho que desde a estreia do programa, eu fui o teu debatedor. 98, é? O tempo passa muito rápido. Minha mãe, que nos assiste sempre, Alexandre, tem 91 anos, e ela diz, a vida passa muito rápida. E eu quero dizer o seguinte, eu não sei, mas até a doutora Margarete, que hoje também está fazendo uma parceria com a doutora Mirelle Alves Braz, a doutora Margarete era nossa parceira, e o doutor Tessaro, enfim, nós tínhamos um time lá muito bom e, olha, programa de grande sucesso, Consumidor RS. Hoje o Apple mudou um pouco o estilo, não é mais em gabinete, é que o Tiago Silva, que na época era o dono da Lumière, um dos donos, hoje virou mais... está no trabalho braçal, mas... É verdade, é verdade. Não dá para a gente incomodar as pessoas, tirar a pessoa do seu escritório, enfim, do seu trabalho, para levar para dentro de um estúdio, às vezes horários ruins, trânsito complicado. Acaba que o convidado vai, mas vai de má vontade por vezes. Com calor, com calor, trânsito, risco de assalto. Nós vivemos risco de assalto, a violência é tremenda. Vai para o comunicador. É verdade, aí o comunicador fica tenso, às vezes a pessoa fica fugindo, não retorna a ligação, para tentar levar uma pessoa para estúdio. Aqui a gente vem aqui, toma uma Coca-Cola Zero que tem ali dentro. E poderíamos fazer, para encerrar aqui, Alexandre Apple, os melhores momentos do Consumidor RS. Aconteceu de tudo, né? É verdade. Fizemos uma gravação. Uma vez eu fiz um comentário, a convidada se levantou e foi embora, né? É verdade. Tivemos momentos marcantes, momentos muito bons, momentos difíceis. Podíamos fazer os melhores momentos. Sempre procurando fazer com que as pessoas que nos assistem, de alguma forma, reflitam sobre esses temas que são aí do nosso dia a dia com muita dificuldade. Doutor Diamante, feliz 2014, pra sucesso. Nós, saúde. Que a Porto Alegre Crise continue aí atendendo, não tem reclamação em órgão de defesa do consumidor, nada. As nossas empresas aqui no Sul são muito sérias, né? São muito poucas, sérias. Atualmente são poucas, né? São poucas, mas sérias. As exigências são cada vez maiores e para ficar nesse mercado... Tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem que ser bom, é isso aí. Direto aqui da Porto Alegre Clínicas, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Apple. E o Jornal do Consumidor desta semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana a todos. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, link Plantão do Consumidor.
Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio dos nossos parceiros e apoiadores. Nosso programa também pode ser assistido pelo consumidorrs.com.br, Link TV. Muito obrigada pela sua audiência. Que a guarida nos deu, possibilitou uma realização de um grande sonho, encontrar uma grande área para poder expandir os negócios aqui na capital. Sou arquiteto, estou prestes a casar, estou procurando uma casa, como a gente sempre sonhou. A guarida sempre vai me proporcionar isso. O dia a dia da guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. A Assembleia Legislativa sempre soube exercer sua principal missão: estar ao lado dos gaúchos, ouvindo os cidadãos para construirmos juntos o Estado que queremos. Foi assim no passado, é assim hoje e vai ser assim sempre. Votando, fiscalizando, lutando por melhores condições de vida e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. Um financiamento é decisivo para ter uma casa, mas não para ter um lar. O crédito ajuda você a andar com o carro do ano, mas não compra a sua liberdade. Um cartão permite que você compre aquele relógio. Só não vai comprar mais tempo para você. Investimentos ajudam a conquistar uma posição, mas não garantem mais respeito. Com dinheiro você compra uma cama, mas os seus sonhos, isso é com você. Em 2014, dê valor a tudo que move a sua vida de verdade. Banrisul, evoluindo sempre com você.